A paz do Senhor Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Vamos ler um texto para os irmãos. Daniel, capítulo 5, versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu e seus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a sua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificais. Vamos explicar para os irmãos. É um texto em Daniel, Belsazar. Ele resolve pegar os vasos de beber da casa do tesouro, da casa de Deus, e agora faz uma festa, um banquete, e bebe nesses vasos de ouro que eram do Senhor. Enquanto ele estava fazendo a festa dele, estava tudo muito bem. Mas quando ele tocou naquilo que era de Deus, diz a palavra que veio uma mão dos céus, um dedo de mãos, escreveu na parede, dizendo assim: pesado foste na balança e achado em falta. Mené, mené, tekel, facim. Mas ele não entendia o que queria dizer aquilo, e nem aqueles que ele confiava entendiam. A mãe dele manda dizer assim: olha, no tempo do seu pai, que na verdade era o avô dele, o pai era Nabonide, acreditava que nesse momento ele estava, alguns historiadores acreditam que ele estava na guerra na Arábia nesse momento, o pai de Belsazar. Por isso ele não era rei, ele era o segundo do reino. E a mãe dele diz: olha, no tempo do seu pai, na verdade do seu avô, havia um homem que tinha o espírito dos deuses e ele interpretava sonhos. Mandou chamar a Daniel, pergunta a Daniel e fala: olha, eu vou te dar metade, muitos bens, e eu vou te dar tudo o que você quiser, e também você vai ter seu terceiro no reino, porque o primeiro era o pai dele, segundo ele mesmo, o terceiro seria Daniel. Daniel diz assim para ele: você fica com seus bens, mas eu vou dizer para você, seu pai fez isso errado, mas teve um período que seu pai temeu a Deus, mas você pegaste os vasos da casa de Deus, usaste esses vasos de forma indevida, e junto com seus grandes, as suas mulheres, concubinas, e fizeste isso. Não deste glórias a Deus. Por isso, eu vou dizer para você, o que está escrito é: pesado foste na balança e achado em falta. Hoje o seu reino vai passar para outro. Vamos explicar isso para os irmãos. Quando você começa a ler, começa a entender, e você vai ver nos livros históricos uma parte que diz assim, que o reino de Babilônia foi o primeiro reino em que instituiu uma lei do peso. Havia muitos crimes, porque a venda pesava a cevada, pesava o trigo, o milho, se vendia dessa forma, pelo peso. O que os reinos à volta faziam? Eles deixavam aquilo mais pesado, usurpavam de alguma forma, deixavam que o peso ficasse errado. E as pessoas que vendiam tomavam prejuízo. Então, Babilônia, pensando nisso, isso é história, tá, irmãos? Babilônia, pensando nisso, ela criou uma lei em que quem usurpasse no peso, ele seria condenado à morte. Que maravilha quando Deus pega a própria lei de Babilônia e diz assim: você pesou e o que você tem não é seu. Você pegou a minha glória. Enquanto você estava no que era seu, tudo bem, mas você mexeu no que era meu. A minha glória eu não vou dar para outro.
Então, quando você pesou, então você foi pesado na balança e achado em falta. Ou seja, tem peso aqui que não é seu por direito. Você tem direito ao reino, às glórias que eu te dei. Bom, nós vamos ver nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo, Daniel dizendo assim, olha, Deus levanta quem Ele quer para estar à frente. Levantou a ti, levantou seu pai, levantou seu avô. Então Deus diz, olha, você tinha direito até aqui, mas você passou. Você não tem mais direito nenhum. Então, como você mexeu no que era meu, então você foi achado em falta e eu não vou te condenar. Você vai ser condenado na sua própria lei. A sua lei diz, quem mexer, quem fraudar o peso, esse vai ser condenado à morte. Então, você vai ser condenado à morte. A pior morte para nós é quando o Espírito não fala mais. Percebe o que acontece conosco na Maranata? O Espírito não fala mais. O rei, aquele que se acha rei em nosso meio, o presidente que se acha rei em nosso meio, ele tem direito a fazer tudo. Deus nunca mexeu com ele. Apesar de estar mentindo. Que lá no passado dizia assim, olha, na Maranata, que o presidente é só para assinar. Eu até conheci presidente antes deles, quando na minha conversão há 30 anos atrás. Minha mãe morava em Vitória, e eu na minha conversão estive em Vitória e quis conhecer ali o presbitério. Ao entrar, nos identificamos, eu e minha esposa. Estava com 1 ano de casado, recém-convertido mesmo. Deixaram-nos entrar. E ao entrar ali, quem nos receberam, quem estava passando era o antigo presidente. Olha, eu fiquei impressionado com a doçura. Vinham nos mostrar o presbitério e ele mesmo se prontificou a mostrar o presbitério. Foi andar por andar onde que ele entendeu e nos mostrou, nos posicionou, nos explicou a doçura desse homem. O anterior a ele eu não conheci. Depois tive outras oportunidades de estar com ele em seminários, né, de conversar com ele. Eu realmente não tenho o que falar dele. Mas desde como pastor, venho observando há mais de 15 anos, mais de 17 anos, não sei exatamente quanto tempo, não parei para contar, que esse novo presidente assumiu, a derrotada que o povo está, a situação que o povo se encontra. O povo está só para ser amostra. Pega o vaso aqui, pega o vaso ali, faz dele disso, pega o pastor, promove, pega o pastor, destrói a família, destrói o diaconato. É só isso. Eu imaginava outrora que os erros eram na minha região, na minha área, no meu polo. E com o passar dos anos vieram e vem descobrindo que o erro vem de cima. Só erro. Hoje se fala em 2 bilhões. Para que esses 2 bilhões? Aí vai ajudar agora lá o sul. Ótimo. Mas a palavra diz, primeiro os da casa. Se você não consegue cuidar da própria casa, você precisa cuidar da própria casa. Temos muitos irmãos que não têm o que comer. Pastor, é proibido tirar dinheiro da igreja, sabemos disso. Irmãos precisam fazer cirurgias. Algumas cirurgias são impossíveis para alguns irmãos nossos se não forem pagas. O presbitério nunca se colocou para ajudar um de nossos irmãos, a não ser que seja conhecido dele. É terrível isso. Aí nós ouvimos dizer que o Manaim foi doado pelo presidente. Mas não te explicaram que ele doou
o terreno, mas quem paga todo o imposto é a Maranata. Todas as multas, se acontecerem alguma coisa, é a instituição, mas uso e fruto é tudo dele. Tudo que se arrecada naquele Manaim, que eu já estive muitas vezes e achei aquilo lá maravilhoso. Quantas vezes falei para pessoas que não se dá para acreditar o que você vê lá. O que se arrecada ali é para ele, para a família dele. Irmãos, é triste quando a gente sabe disso. Quando você ouve na sua conversão que a Maranata ela não tem, só tem um presidente para assinar, e tudo é por revelação. E poucos anos atrás tivemos 600, quase 600 ungidos pastores levantados. Misericórdia. Botando o nome de Deus aonde que não é para botar. A palavra é clara. Você foi pesado na balança. Acabou. Pode durar 20, 30, 40 anos, mas acabou. Deus já te rejeitou, meu. Eu choraria no seu lugar. Você mexeu naquilo que é santo, mexeu no povo, mexeu na ovelha. Tem um que diz assim, ó, lá no seminário, vocês vão lembrar: não mexer na gordura que está ao lado do rins, porque depois se descobriu que aquela gordura, ela mexe nas emoções da ovelha. Você está mexendo na emoção da ovelha. Você, os que estão do seu lado, que gostam de aparecer, estão mexendo na emoção da igreja que pertence a Deus. A alma pertence a Deus. Você tem a obrigação de cuidar do rebanho. E você não cuida do rebanho, você está preocupado com seus bilhões. Não faz nada pelo rebanho. Os prédios que você tem, que servem só para você e os seus, a igreja não usufrui nada disso. A escola. Vamos transformar Manaim em escola. Mas fala para o povo que tudo que entrar na escola vai ser para sua filha. Que o recurso não é para os membros. Fala para a igreja isso. Tenha coragem. Tenha coragem de falar isso para a ovelha. As escolas, o Manaim que não dão mais lucros, que deveria ser para o povo, não dão lucro nenhum. Agora você está querendo transformar a escola maravilhosa que fez. Diz que o membro paga quase R$1.000, membro. Quantos membros nossos, do nosso povo, da igreja, as pessoas têm condição de pagar quase R$1.000 para que os filhos estudem ali? Fale isso. Não minta para o povo. É corajoso para pegar os vasos da casa de Deus e aparecer para os seus grandes que sentam do seu lado em dias agora de Manaim, para aparecer para o Brasil e para o mundo, que agora não pode ter palavra enquanto o Manaim estiver aberto, a palavra é sua. E as pessoas gostam de sentar do seu lado. Não gostam? Você que faz calar e faz falar aquele quem você quer. Pesado foste na balança e achado em falta. Porque você critica as religiões e você faz pior do que ela. Você critica a idolatria e você faz pessoas sem conhecimento te idolatrarem. Quando você permite que pessoas dizem assim: esse homem prega maravilhosamente bem, você está levando o povo à idolatria, para idolatrar você mesmo, que você gosta disso. Era isso que Belsazar gostava. Eu sou o grande rei, que eu pego dos vasos do tesouros do Senhor, da casa de Deus, lá de Israel. Seus joelhos tremem. Sabe por quê? Quando um pastor saiu aqui do Rio de Janeiro, Pinheirão, lembra dele? Há muitos anos atrás, há mais de 15 anos atrás, e depois saiu uma circular, você dizendo que era proibido Pinheirão subir em púlpito. Um homem usado por Deus, um homem simples, simples mesmo, de cultura.
Mas o homem com a autoridade de Deus, ele chegou para você e falou para você no seu rosto, frente a frente, que Deus iria te cobrar tudo isso. Você lembra disso? Você lembra? E você ficou apavorado, meio apavorado, e mandou os pastores orar por esse homem e proibiu ele de subir no púlpito. Esse homem morreu, não recebeu visita de um pastor. Agora a gente descobre essas coisas. Você foi avisado. Você foi pesado na balança pela sua própria lei, por aquilo que você concorda. Ninguém se condene naquilo que aprova. Você está se condenando naquilo que você aprovou, naquilo que você prega. Você prega contra a idolatria, mas você leva o povo a idolatrar você. Você idolatra esse dinheiro que você acha que é seu, que você arrecadou em nome da Maranata. Fala do estatuto, que você é dono da Maranata, que o estatuto diz que você é o dono, que você faz e desfaz. Nenhuma reunião há se você não concordar. Você é que vota, o seu voto é o principal. Você se colocou como dono da Maranata. Fala isso de púlpito. Um homem tão corajoso como você, que luta contra Deus, precisa ter um mínimo de coragem para falar isso para o povo de Deus. Fala você isso. Pesado foste na balança e achado em falta. Não passou 24 horas. Não vai passar muito. Deus já te rejeitou. Um coordenador seu, por ordem sua, veio falar comigo e ele veio dizer para mim que você era tipo do sumo sacerdote. É isso que você ensina? Meu irmão, das suas mentiras, graças a Deus, eu nunca me apoiei, sempre fui aos pés do Senhor. Ensinei o certo às igrejas por onde passo e passei, sempre cresceram. E falei para esse mesmo, falei para ele assim: você confunde respeito com medo. Você perdeu o respeito daqueles que estavam à sua volta. Só cabe a você o tempo de Deus passar e você lamenta por você. A igreja não. A igreja vai ser cuidada pelo Senhor. Logo depois chegou um outro rei de outro reino que aprovou para que a igreja voltasse para Jerusalém, para que o povo de Deus voltasse para Jerusalém. O seu tempo passou. E quando esse tempo que já passou se cumprir, terminar, o Senhor vai levantar homens fiéis, que os que estão aí são mentirosos, igual você, que tem no mínimo temor, que você não tem. Homens fiéis para que o povo possa ser livre novamente, porque você aprisionou os vasos da casa do Senhor em sua posse. Mas Deus viu isso e por isso diz: você foi pesado e achado em falta. Para a igreja, a paz do Senhor Jesus.